É isso aí, galera. Bem-vindo ao primeiro e talvez o primeiro de muitos Campo e Bola no YouTube. Vamos fazer uma pequena crônica de como foi a semana e principalmente como foi o jogo do Packers dessa última semana contra o Vikings. Uma derrota doída contra um rival de divisão e um jogo importante que deveríamos ter vencido, mas a decorrer da partida esse resultado não veio. Vamos pensar um pouco de como foi a partida até então. Bem, a semana se iniciou com um pequeno vislumbre do que poderia ser uma notícia boa, né? Jordan Love estava de volta aos treinos pela quarta, quinta e sexta vez seguida, já que ele treinou todos os 3 dias da semana, né? Então, tendo Jordan Love em campo, era uma boa notícia, uma ótima notícia para jogar contra um rival de divisão como o Vikings, né? E, bem, como eu escrevi algumas vezes em alguns textos durante a semana, o Vikings era um time de verdade. Afinal, nenhum time é 3-0 à toa, né? É um time com 3 vitórias e 0 derrotas ao entrar no jogo contra o Packers e tinha vencido de rivais muito fortes, inclusive 49ers, que foi um time de campanha de Super Bowl do ano passado, né? Então era um time verdadeiro, um time muito forte, e a gente ia enfrentar o nosso primeiro grande desafio após a primeira semana, que foi no Brasil, a derrota de 34-29 para o Eagles, né? Então, depois de 2 vitórias muito animadoras, com o Malik Willis dominando o time, né? Dominando as ações, conseguindo guiar o time para boas vitórias, ótimas ações defensivas, principalmente do Jair Alexander e do Xavier McKinney, que ambos tiveram interceptações retornadas para touchdown. Então, a gente teve uma boa ação da defesa nesses últimos 2 jogos e era a nossa esperança para esse jogo contra o Vikings. Bom, vamos pensar um pouquinho de como aconteceu lá. Vamos começar primeiro do início, né? Vamos começar pelo começo, que foi desanimador, né? O começo foi bem desanimador. O time começou mal, começou claudicante, tomou um touchdown na primeira campanha, uma coisa negativa para o início de jogo, mas, bom, touchdown na primeira campanha a gente também já tinha tomado em outras partidas e tínhamos revirado o jogo, conseguido vitória, né? Mas isso não aconteceu. Primeira campanha ruim, segunda campanha ruim, com uma interceptação, o Vikings conseguindo 4 touchdowns e o time apresentando erros que apresentou também contra o Eagles e não tinha apresentado nos últimos 2 jogos. Erros pífios de execução de rota, sintonia quarterback e wide receiver. A OL ainda está apresentando um bom jogo, mas não conseguiu apresentar um bom nível, abrindo gaps para o jogo corrido. Brian Flores fez um esquema muito bom para limitar o ataque do Packers e eu, particularmente, achei muito aquém o trabalho do Matt LaFleur no início do jogo em proteger seu quarterback como ele tinha protegido o Malik Willis. O Malik Willis usou o melhor que ele tinha contra uma defesa forte do Titans e uma defesa não tão forte do Colts, mas era um time que estava protegendo o seu quarterback nas chamadas, e o Packers não soube proteger o Jordan Love nesse retorno, e ele mesmo, em entrevista após jogo, falou que estava errático, não estava entendendo como jogar até ali, porque ele estava retornando a jogar, né? Então a gente tem esse problema. O ataque estava claudicante, a defesa estava pior ainda, né? Não achou nada. O Justin Jefferson fez tudo que podia, e uma coisa muito grave que está sendo foi alarmada nos 2 primeiros jogos, que foi a falta de pressão da linha defensiva, né? Nossos edge defenders, Preston Smith, Rashan Gary, e nossos inside defenders, né? Os inside DLs, como Kenny Clark e o Devontae Wyatt, eles não tiveram uma boa partida, como eles não tiveram uma boa partida na primeira semana. A despeito do Devontae Wyatt, que está tendo um bom ano, é o líder do Packers em vários quesitos, o resto da DL não anda apresentando bons jogos, inclusive Rashan Gary, que é o nosso melhor edge tecnicamente, né? Ele não tem tido sacks nas últimas 13 partidas. Foi um sack nas últimas 3 partidas. Nas 4 primeiras partidas desse ano, inclusive o jogo contra o Vikings, já são
apenas 6 pressões. Isso é muito pouco para um cara que recebe o que ele recebe, e principalmente por ser o líder desse time, principalmente o líder dessa unidade, o líder técnico dessa unidade. E isso aconteceu nesse jogo. O Packers, vou salientar aqui, o Packers enfrentou a segunda pior linha ofensiva da NFL entrando na semana 4. Então, em 3 semanas, a linha ofensiva do Vikings foi a segunda pior de toda a liga, em vários quesitos, pela ESPN e pelo PFF, né, que é o Pro Football Focus. Então você tem essa unidade que não é boa, apresentando um jogo horrível até aqui, e o Packers não conseguindo nenhum sack de linha defensiva. Não tivemos sack de nenhum dos edges, nem de Preston Smith, nem de Rashan Gary, o Van Der Esch também não achou nada, o Kingsley Enagbare não achou nada, e nem de linha defensiva também. Kenny Clark, apesar de ter tido uma boa partida contra o jogo terrestre, não conseguiu pressionar tão bem o quarterback. Devontae Wyatt fez um bom trabalho, mas saiu machucado, e a DL perdeu mais um poder de fogo no seu time. Então, não foi uma boa partida nesses fatores. Nesses fatores foi alguma coisa que precisa melhorar. Então, a gente tem uma questão a se resolver aqui, é a nossa qualidade de pass rush, né? Então, a defesa que não conseguiu pressionar o Sam Darnold, e o Sam Darnold pôde fazer os passes que quis durante o jogo, acionando o Jordan Edson, que estava voltando de lesão, acionando o Jones, que foi avisado que ele era um jogador para si, ter uma tag nele, é uma tag de spy, né? Então você ter um jogador especialmente perseguindo esse cara, que ele é um veículo de fuga para as pressões do Sam Darnold. Então, e obviamente, né? Então, não, obviamente a gente teve uma ótima partida do Justin Jefferson, que fez diversas recepções e praticamente matou o jogo em certos quesitos, né? Então, a falta do Jair Alexander também foi sentida. A gente jogou sem o Jair Alexander e o Valentine, né? O cargo do Valentine, que ele era o CB. Junto do Eric Stokes, eles estavam dividindo os snaps para ser o CB2. Então, a gente tinha o cornerback número 1, o Jair Alexander, e o cornerback número 2, geralmente era ou o Valentine ou o Eric Stokes. Sem o Valentine, a gente ficou muito defasado com o quarterback número 2/3 e um outro cara que era bem pior que os outros dois. Então, jogar contra um ataque aéreo muito bom, com peças não tão boas assim, fez diferença. O Keishan Nixon sofreu, o Valentine sofreu e o Eric Stokes também sofreu. Juntos eles cederam mais de 150 jardas, né? E principalmente só deram um touchdown e um passe rate muito enorme, né? Foi 124 de passe rating, mais de 124, na verdade, de passe rating quando eles eram alvos durante toda a partida. Então isso foi um problema grave do Packers na parte defensiva. Já na parte do ataque, como a gente falou, como eu falei no início do vídeo, foi um ataque claudicante, né? Mas ele retornou à atividade. A única coisa ruim que ficou para essa partida foi a lesão do Christian Watson, que teve uma torção alta de tornozelo. Provavelmente vai entrar na injury reserve, vai ficar pelo menos 4 semanas fora, porque é uma lesão chata, mas ainda bem que foi menos grave do que a imagem parecia pra gente, que ele tinha torcido bem feio o joelho, pareceu que ele torceu bem feio o joelho, e não torceu tão assim ao ponto de machucar. Então ele só teve uma torção do tornozelo e não do joelho. Então temos a chance de tê-lo de volta no futuro. Já o Jordan Love foi reencontrando o seu jogo no meio da partida, né? Então ele começou errático, ele começou um pouco fora de sintonia, encontrou sua sintonia durante a partida e conseguindo conectar uns pontos ao ponto de conseguir reviver o time durante a partida até um ponto onde ele começou a entrar no modo Brett Favre da vida, virou o verdadeiro gunslinger atirando para tudo que é lado e numa pressão, já podendo empatar o jogo, numa pressão causada pelo Vikings, o Jordan Love atira no fundo do campo e tem uma interceptação do Brian Murphy que meio que começa a travar o time do Packers. A defesa consegue fazer uma parada do time adversário, retoma a bola e temos mais um fumble.
do Tucker Kraft. Então, não tinha como vencer um jogo onde o seu adversário tem três turnovers ali, que foi um fumble, uma interceptação e uma bola morta deles num punch, e a gente tem 4 turnovers, né? 3 interceptações do Jordan Love, uma delas uma bizarrice, né? E outras 2 que foram culpa dele, né? Principalmente a última interceptação, que foi muito culpa dele. Então, assim, o jogo apresentou um aspecto positivo, que foi o time ter capacidade de voltar a jogos difíceis. O Packers estava perdendo de 28 a 0, conseguiu recuperar ao ponto da partida terminar 29-31. Então a gente perdeu por uma posse, um jogo que estava por 4 posses, então a gente virou um 4-0 para um 4-3,5, tecnicamente. Para quem gosta de futebol, essa analogia eu acho que é boa, tá? Então a gente conseguiu recuperar, o time voltou dentro da estrutura, teve aguerrido, teve vontade de retornar ao jogo, e isso é importante, coisa que eu, torcedor, não tinha visto nos últimos anos, né? Quem nunca esqueceu dos jogos da feijoada que aconteceu contra Chargers, contra Vikings, contra Saints, nos últimos anos, onde o time tomava um vareio de bola no primeiro tempo e não tinha recuperação para o segundo, e geralmente acabava onde o time terminava, né? Acabava como terminou o primeiro tempo, tomando um vareio de bola sem chance de recuperação. Jordan Love e o ataque e a defesa elevaram seu nível, conseguiram retornar ao jogo. Faltou poucos detalhes para ganhar um jogo, principalmente do Special Teams, né? Eu acho que muito dos erros do Jordan Love de precisar passar muito a bola veio por conta dos erros do Brandon Iverson, da situação do jogo. O contexto vai começando a ficar pior, erram-se 2 field goals que fizeram conta, né? Então, se você olhar que a gente perdeu, os 2 jogos que a gente perdeu somados por 7 pontos, perdão, e o Brandon Iverson perdeu 3 field goals, ou seja, 9 pontos, a gente deveria ter feito mais pontos do que as nossas derrotas mereciam. Então, a gente deveria ter ganho esses 2 jogos, que a gente perdeu mais por conta do kicker e por conta dos contextos do jogo, a gente veio a perder essas partidas. E, assim, não é um demérito pra gente ter perdido essa partida contra o Vikings, porque é um time forte pra caramba, é um time que vai dar trabalho pro futuro, mas também serve de alerta, porque foi o primeiro time forte que a gente enfrentou, e a gente enfrentou muitas dificuldades no começo do jogo. Então precisa elevar o próprio nível de jogo, a equipe precisa ter mais concentração para jogar, para ganhar nas próximas partidas. E bem, acho que por hoje é só, por agora é só. Essa foi a primeira crônica, a primeira avaliação, né? O primeiro campo e bola em vídeo. E logo menos sai esse mesmo texto sai esse mesmo texto no site packersbrasil.com.br, e nos vemos por aí. Go Pack Go, e não se esqueça de seguir o Packers Brasil em todas as redes sociais, Packers BR, no Blue Sky, no Twitter, no Instagram, Packers.br, e também no Threads, Packers.br. É isso aí, muito obrigado e Go Pack Go!